E aí, galera, tranquilo? Hoje quero falar sobre a vontade que o governo tem de impedir as pessoas a assistirem palestras, a assistirem shows. A vontade que esse governo tem de decidir por nós o que deve chegar à nossa inteligência. Como isso, né? Interditando, impedindo o acesso livre a shows, a arte, enfim, a toda a expressão possível dos brasileiros ou dos eventos internacionais, mas notadamente aqui no Brasil pipocam palestras que não podem acontecer, principalmente se é vinculado a algum órgão público, né? Uma censura prévia, apesar de proibido por lei censura prévia, está havendo censura prévia, só não vê quem não quer. Mas eu quero falar da complexidade que isso significa em relação ao nosso direito de aprender em direção a nossa o impedimento da nossa capacidade de ser mais gente, capacidade de ser mais conhecedor, o que seria um crime contra a minha humanidade, o impedimento de eu ter acesso às mais diversas formas de ver o mundo. Para que nós possamos perceber a que me refiro, vou dar uma filosofada, mas logo caio na realidade. Primeiro eu preciso dizer que, veja, vou dar como exemplo aqui a minha xícara que eu tomo café aqui com muita frequência. Quando eu mostro essa xícara e quando eu retiro, o que fica na cabeça, na minha e na de vocês, é a ideia de xícara. Não é exatamente a imagem da xícara, mas tudo aquilo que uma xícara representa, talvez a história de nossa história, a história individual, tudo aquilo que significa xícara. Olha que interessante, mas se eu apresentar isto, percebem? A ideia de xícara não cabe nisto, porque isto é absolutamente maior, tem inúmeros diferenciais entre um e outro. Portanto, se fosse apenas imagem, talvez fosse possível um equívoco, porque esta imagem é muito parecida com esta, mas não são a mesma coisa. Bem, com isso apenas eu quero dizer que a primeira concepção que eu quero dar a vocês da expressão, da palavra, ideia é esta: o que fica na minha cabeça, né? Passou pelos sentidos, passou pelos meus ouvidos, fica a representação, a ideia da coisa, das coisas. E aí eu posso aproximá-las da minha cabeça, afastá-las da minha cabeça, posso ver o que tem de igual, posso ver o que tem de diferente. Percebem? Eu posso ver várias xícaras diferentes e saber que são diferentes, que umas são xícaras, outras não são, é apenas parecida. Percebe? Eu me torno muito livre à medida que eu vou tendo contato com muitas ideias. E elas vão ficando, e elas se comunicam entre si, porque elas não são imagens puras. São fala, porque eu já ouvi falar de xícara, eu converso sobre xícara, eu conceituo xícara. Apenas um exemplo. Imagine a maldade que seria possível se eu suprimisse do meu entorno, durante toda a minha vida, xícaras. Que ideia eu teria de xícaras? Ou de xícara? Nenhuma. Eu poderia ter várias representações de várias coisas, mas xícara estaria fora do meu mundo, provavelmente fora da minha fala, fora da minha expressão, fora da minha racionalidade, inclusive, porque eu não fui alimentado com a experiência xícara. E não precisa ser visual, pode ser auditiva, me contarem, ter um discurso sobre xícaras,
E então quando eu chegasse a minha presença uma, eu reconheceria pela fala, porque me contaram, pelo que me ensinaram. Mas se retirar tudo isso, a palavra, tirar tudo isso representativo de xícara, é provável que eu não tenha conhecimento, não teria nem fala sobre isso. Percebem a gravidade? Se for possível retirar uma ideia da minha vida, como isso me limita, eu teria uma vida sem xícaras. Também posso trabalhar um pouco mais. Agora guarde essa imagem de ideia e eu vou dar outra possibilidade aí mais psicológico para falar sobre ideias. Uma ideia também pode ser dita como a intenção de expor, a intenção de falar. Eu só falo quando eu tenho uma representação na minha cabeça, quando eu tenho uma ideia na minha cabeça, aí eu falo. Percebe? Se eu não tenho intenção, se eu não tenho algo para dizer, eu nada digo. Então eu posso entender, do ponto de vista da psicologia, a ideia é muito próxima da fala. A ideia é aquilo que me permite falar. É o conteúdo da minha fala. É a energia que vai se transformar em fala. Claro que eu estou falando em fala, pode ser pintura, escultura, enfim. Percebem que eu dei duas possibilidades de entendimento de ideia, mas que a partir de agora dá para confundir para os fins que eu quero sem problema nenhum. Ideia como representação do mundo, das coisas que eu entro em contato, e ideia como conteúdo daquilo que eu vou falar. Percebe? Olha que interessante, quando eu vou dizer algo, quando eu estou falando para este vídeo, dentro de tudo das ideias, ou dentro de todas as minhas vivências, eu escolho palavras, eu escolho situações, eu escolho exemplos, eu escolho o tom de voz, eu escolho como eu escolho coisas para poder falar. Vejam, eu não tenho ideia do tamanho do meu universo mental. Deve ser uma coisa absurdamente grande. Todos nós temos, né? O mundo mental, nossa, é muito grande. Mas desse tamanho todo, eu escolho aquilo que é adequado para esta fala. Percebe que eu me calo sobre 99,9% do meu universo, eu me calo para poder falar isso que eu estou falando. Então, eu calo para falar. Eu calo daquilo que não me cabe neste momento, porque eu tive escolha para escolher e eu filtro aquilo que é necessário. Porque eu sou livre. Quanto mais eu tiver coisas, ideias, informações no meu universo, para eu falar deste meu universo, eu escolho as ideias e dessas ideias as palavras, as expressões necessárias para eu me comunicar. Portanto, eu sou, no meu universo, eu sou absolutamente livre porque eu faço as escolhas. Claro, quando eu vou falar, eu tenho um mundo social que vai me orientar o que eu posso, o que eu não posso dizer ou como dizer. Agora pensem o que um governo pode fazer de mal. Pensem, quando um governo tenta que um teatro, que uma pintura, que uma revista, que um artigo, que um artista chegue até mim, na verdade ele está impedindo que eu tenha a ideia que esse artista vai trazer para mim, que vai entrar para o meu universo, portanto vai me fazer com que eu cresça, eu tenha mais experiências. Esse governo impede que essa ideia chegue até mim e que, portanto, ele me retira essencialmente a minha escolha de escolher essa ideia para eu falar. Percebe? Voltando ao exemplo da xícara. É como se num governo fictício, o governo quisesse que as pessoas não se referissem a xícaras. Nós queremos tirar ontologicamente, nós queremos tirar da mente das pessoas, ou melhor, impedir que a mente das pessoas tenha ideia de xícara. Aí o que o governo faz? Impede a existência de xícaras naquele reinado. No meu reinado não haverá xícaras, nem referências, nem figuras, nada. Ninguém terá xícaras. Percebem? Esse rei fictício impedirá a liberdade das pessoas de pensar em xícara.
E aquele que inventar uma xícara será preso, para que ninguém possa sequer inventar uma xícara. Percebe a brutalidade disso? Tirar da alma da pessoa. Não, tirar não. Não deixar que a alma da pessoa passe a ter uma ideia. Não só porque ela não pode criar essa ideia, porque ela será presa, nem ouvir essa ideia, porque ela não existirá. Portanto, a minha liberdade é essencialmente destruída, porque eu não tenho nem liberdade de fala, porque não tem a ideia, não tem a representação. E é aí que eu quero chegar. Quando nós achamos interessante uma escola sem partido, quando nós achamos interessante que aquele objeto de arte seja censurado, quando nós achamos interessante que fulano seja calado, nós estamos achando interessante que ideias sejam suprimidas da alma, da essência, da substância das pessoas. E estamos a favor da retirada da liberdade profunda, que é a tentativa de retirar a ideia, retirar a essência, retirar a vontade de falar, ou a ideia de falar, o movimento de falar da pessoa, porque não teria conteúdo. Por retirada de conteúdo, se é que existisse conteúdo, ou não deixar o conteúdo entrar, porque não entra, porque não tem fala, não tem referencial. Então, essa minha fala de hoje é esse alerta para o perigo da censura prévia. É óbvio que, por mais que se censure, não haverá esse sucesso pleno, como eu estou dizendo assim, vai ser impossível retirar da alma das pessoas ou deixar de entrar essas ideias. Mas eu quero falar da intenção maléfica, a intenção de essencialmente entrar na alma das pessoas e impedir que elas possam falar, se expressar por ausência da ideia, ausência profunda, ausência de tirar ou tira um pedaço da alma, ou deixa que a alma não tenha esse pedaço, porque tira todo o referencial possível. Não sei se me fiz claro. Qualquer dúvida, deixem ali uma pergunta para mim, né? Que eu farei possível para responder. Espero não ter sido complexo demais. Um abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos. Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pão.